Olá, alunos! Bem-vindo ao nosso segundo vídeo da Pergunta Certa. Então, se vocês estão assistindo é porque nós batemos o número máximo de alunos assistindo a nossa aula ao vivo anterior. Então, continuem com isso porque nós temos mais um vídeo para ser disponibilizado dependendo da participação de vocês, certo? Estou aqui com o professor William me auxiliando aqui para nós esclarecermos sobre a nossa atividade MAPA. Não é mesmo, professor? Isso mesmo, pessoal. A nossa pergunta certa, na verdade, para a ocasião de hoje, é relacionada aos aspectos psicográficos. Pessoal, psicográficos relacionados às questões psíquicas, às questões consensuais, ou seja, as suas aptidões e os seus desejos. Pensem desta forma, ok? O nome é um pouco polêmico, algumas pessoas até questionaram o porquê do termo, mas esse aspecto é relacionado a essas questões, não é mesmo, professor? Exato. Vocês têm que entender que psicografia não tem nada a ver com mediunidade, tá? De entender o espiritual da pessoa. Até de certa forma, sim, nós podemos pensar por essa perspectiva assim. Mas vocês têm que entender que psicografia, os aspectos psicográficos, estão relacionados aos estilos de vida. Como que aquela pessoa ela se comporta, no sentido de como que ela gasta o seu tempo, então como que ela se ocupa, né, em fazer atividades, enfim, vários aspectos que nós podemos nos ocupar durante os nosso tempo livre, e também como que ela gasta o seu dinheiro. Em decorrência desse estilo de vida, nós temos a ideia de como que eu gasto o meu dinheiro. Então são esses dois aspectos aí que vocês têm que gravar mesmo, entender sobre aspectos psicográficos. Então, dentro do comportamento do consumidor, como que aquele consumidor, ele gasta, ele vive? Ele é uma pessoa que ele tem uma tendência de prática de esportes, por exemplo. Naturalmente, ele vai valorizar um estilo de vida saudável, né, professor? Se preocupando com a saúde e outros aspectos aí. Muito se fala também de aspectos psicográficos relacionados à questão do vínculo com a qualidade, o quanto o consumidor quer determinado produto. Por exemplo, muitos alunos optam por uma carreira, um determinado curso. Mas o que leva em consideração um aluno optar por uma faculdade? Nós falamos muito aqui que a nossa universidade é reconhecida pela sua qualidade. Sim, cursos de gestão comercial você pode encontrar em várias outras instituições, mas um nível alto de qualidade são poucas que têm. Mas por que esse nível de qualidade é tão importante? Para o futuro formando, obviamente ele é importante na questão da inserção no mercado de trabalho, o seu nível de preparo, ou seja, o conhecimento que este formado adquiriu durante o curso está replicando lá no desempenho da sua atividade profissional. Então, vocês parem para analisar essa questão. Os aspectos psicográficos é o grau de importância, a adesão e principalmente o estilo de vida daquela pessoa. É uma pessoa que tem um grande apreço pelo trabalho. Espera aí, professor, acho que eu adiantei um pouquinho o aspecto de personalidade, não foi? Isso. Mas o aspecto psicográfico e o aspecto de personalidade, tanto é que ele é trabalhado juntamente ali no livro didático. Então, eles são divididos por uma linha muito tênue nesse aspecto. Então, é importante que vocês pensem os aspectos psicográficos e os aspectos de relevância. Quanto você está disposto a investir em um determinado item? Seria um aspecto psicográfico. Exato. Pensando no nosso último vídeo, né, sobre aspectos demográficos, que é uma relação também. Se eu estou me preocupando em como o indivíduo, né, o estilo de vida, dentro do estilo de vida dele, como ele investe ou gasta o seu dinheiro, quando a gente fala de dinheiro, eu tenho algum aspecto, estou falando de aspecto demográfico, renda, por exemplo. Então, se eu estou falando, se nossa atividade MAPA, no caso, ela traz um produto que naturalmente tem um preço elevado. Uma pessoa que tem um estilo de vida que se preocupa com a saúde, ou em decorrência talvez de uma intolerância, né, ela é obrigada a comer, a se alimentar com esse tipo de produto, a renda dela tem que ser proporcional para ela poder ter esse estilo de vida. Então, né, fazendo um link, né, professor, com os aspectos demográficos, vocês percebam que nós conseguimos entender o comportamento do consumidor através desses fatores que um explica o outro e estão relacionados. Da mesma forma, nós veremos adiante ali os aspectos psicográficos relacionados com aspectos de personalidade. Tá? Professor, podemos ir para as perguntas?
Sim, né? temos algumas perguntas pontuais sobre isso, que vocês podem usar como exemplo e, obviamente, replicar ali de uma outra forma através de uma pergunta certeira, porque esse é o nome do nosso quadro, pergunta certa. Lembrando que no ato da avaliação, nós iremos fornecer as perguntas que nós utilizamos como exemplo aqui para a avaliação descontar nota caso tenha sido copiado. Cópia entre alunos e cópias da internet também são propensas a desconto de nota. Há alguns alunos que estão colocando nossas questões e atividade mapa em meios da internet ilícitos, como o branding. Pessoal, isso é crime. Nós temos direitos autorais sobre as nossas questões. Isso pode dar processo. Então, evitem esse tipo de conduta. Por quê? Acima de tudo, a atividade mapa ela é importante no desenvolvimento das aptidões profissionais de vocês. Então, tentem sempre desenvolver individualmente suas atividades para que vocês possam absorver isso tudo no final. E, acima de tudo, porque a nossa atividade vale 1,5 ponto na média. Então, é um senhor ponto aí para a somatória final, que diminui ali um pouco do percentual da prova. Ou seja, se eu acabo contando com a sorte, dedicando todo esse esforço no horário da prova, então pode ser que eu não consiga contemplar essas expectativas. Então foquem no mapa, pessoal, que é a cereja do seu bolo. Pensando nas nossas perguntas, exemplos de questões de aspectos psicográficos. Quanto tempo por dia você pratica exercício físico? Professor, é adepto ao exercício físico. Quanto de tempo dedica do seu dia para esse tipo de exercício? Todos os dias. Todos os dias. Menos no domingo. Tá melhor do que eu, porque eu estou falhando na academia. Mas eu tento geralmente 1 hora por dia. Ou tem pessoas que utilizam menos de 1 hora. E há pessoas também que dedicam muito mais tempo, mais de 1 hora por dia. Isso desenvolveria o quê? Um parâmetro relacionado ao cotidiano dessas pessoas, desse público. E, obviamente, se uma pessoa tem uma disposição maior, ela valoriza um percentual maior a atividade física, ela pode ser seu consumidor, pessoal. Porque ela pode, obviamente, consumir suplementos, Sim. alimentos de qualidade, alimentos voltados a uma questão mais saudável e assim por diante, não é mesmo? Exatamente. Percebam que a nossa segunda pergunta ali, ela está relacionada com a alimentação. Então, se eu tenho um público que ele tem uma predisposição à prática de esportes, o professor disse, possivelmente ele vai se preocupar com a alimentação, ele vai se preocupar com aspectos, né, que valorize ali a prática do esporte dele. Então, a segunda pergunta que nós colocamos como exemplo é qual é o seu interesse em alimentação saudável? E aí nós colocamos alguns tipos de alimentação, né? Seja voltada para suplementação, low carb, zero lactose. Vocês podem, né, até fazer uma pesquisa sobre quais tipos de alimentos que se encaixam dentro desse nicho aí e investigar, né? Colocar ali, dando um norte para nossa análise, para análise acerca dessas questões de como isso aqui vai impactar na viabilidade do negócio que está sendo discutido a abertura ou não, certo? O que eu coloco para vocês aqui, pessoal, é o seguinte: tentem investigar qual é o interesse que a pessoa, né, ou por trás desse assunto, qual é o interesse que a pessoa tem sobre, no nosso exemplo aqui, sobre o caso da atividade mapa, sobre alimentação saudável, quais são as práticas que ela faz que justifica, né, essa alimentação saudável. Nós colocamos aqui um exemplo de prática de esporte. Então, se ela faz algum curso, talvez é um estudante de educação física, né, professor? Gastronomia, nutrição. Isso. Percebam que nós estamos analisando o estilo de vida que aquela pessoa tem. Né? Não somente se ela pratica, se ela coloca em prática isso aí, mas se ela tem um interesse sobre esse assunto, se ela tem uma opinião. A nossa terceira pergunta nós colocamos investigando essa opinião, e aí vocês podem fazer uma pergunta aberta, né? Qual é a sua opinião sobre quem se preocupa com os estilos de vida saudáveis? Então, nós estamos investigando através desses 3 pontos, atividade, interesse, opinião, como é o estilo de vida do meu consumidor. E a partir disso eu consigo ter um resultado, eu consigo coletar dados, informações que possibilita, né, numa análise posterior, ter a resposta se é viável ou não na professora abertura do negócio que o mapa propõe para nós. Sim, isso mesmo, pessoal. Alguns alunos perguntaram se precisa ser exatamente 6.
Pessoal, 6 é o mínimo. Se vocês quiserem desenvolver até 10 perguntas, vocês podem desenvolver essas perguntas para que essas perguntas se tornem de uma forma bem ampla. Isso. Mas o mínimo é 6. Menos que isso não agregaria valor científico à amostra que vocês estariam colocando em prática. Professor, é para aplicar o questionário? Não. O questionário, ele é terceirizado. Você vai desenvolver um questionário com base nesses aspectos e, obviamente, através dessas 6 perguntas. Você vai ter que vender esse questionário para alguém. Para, obviamente, um empregador ou um empreendedor que deseja investir nesse ramo. E aí você vai ter que fazer um feedback dizendo o porquê que as suas questões vai conseguir levantar os dados que aquele empregador precisa. Porque aquele vai ser o ponto de partida do seu empregador. Ele deseja aplicar essa pesquisa e, com base nas respostas, ele vai colocar em prática o estilo de estabelecimento que ele pretende abrir, ou, obviamente, o local onde ele vai colocar o estabelecimento, ou os públicos que ele pretende atender. Ou seja, é um investimento, é dinheiro dele que ele vai colocar ali. Então, ele precisa dessa resposta. Então, pensem dessa forma. Eu vou formular perguntas que consigam contemplar dados o suficiente. Aí, ao final, você vai me dizer o porquê que as suas perguntas conseguem contemplar esses dados. Professor, eu preciso mencionar, citar alguma coisa? Não, você vai ter que me convencer. Pensem que vocês estão realizando esse feedback para mim. Vocês vão tentar me convencer sobre isso. Quem vai ler sou eu? Não, nós temos uma célula de avaliação onde profissionais capacitados nessa área vão realizar essa avaliação com o máximo de imparcialidade referente à sua nota. Ou seja, a nota final e a nota relacionada ao seu desempenho. Ok, pessoal? Professor, algo a contemplar? Acho que é isso mesmo. Então, pensem com calma sobre as perguntas. A ideia é justificar por que aquela pergunta está ali, né? E se quando ela for aplicada, o que ela vai dar de resposta que possibilita essa análise sobre a viabilidade do negócio. Isso, vocês podem fazer um checklist. Olha, a pergunta 1, 2 e 3 contemplaria tais fatores, a pergunta 4, 5, 6 contemplaria vários outros fatores. Mas, professor, elas são de aspectos diferentes, elas são de elementos diferentes, não tem problema, elas podem conversar entre si. Como o professor já deixou claro aqui, esses aspectos demográficos, psicográficos, de personalidade, eles estão entrelaçados entre si para contemplar uma coisa chamada comportamento do consumidor. Certo, pessoal? Quem sabe a gente se vê em mais um take, nosso terceiro. Então, porque agora eu quero saber de vocês. Vocês conseguiram engajamento? O pessoal está animado com a disciplina? Gostaram da disciplina? E aí, nossos vídeos estão ajudando? Então vamos lá, pessoal. Firme e forte no desempenho da atividade MAP. Certo? Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.